Pronto, está começando. Interessante que, agora, enquanto eu orava, eu pensei, vieram 2 versículos na minha mente. O primeiro, que quando eu falei, né, que a gente estava orando aqui para a gente fazer tudo para a glória de Deus, aquele versículo que é tão comum, e eu falei, ontem mesmo eu citei, né, que é 1 Coríntios 10, 31, em que fala que seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. E eu acho que é interessante a gente começar pensando isso. Eu estou aqui com o meu roteirinho, mas só trazer isso aqui. Será que dentro da nossa casa a gente tem feito tudo para a glória de Deus? E eu vou falar por mim, gente, às vezes eu paro, eu tenho começado a ser realmente, agora que eu creio que Deus está me chamando para isso, né, para focar nisso também, nessa questão do chamado do lar, do valor do lar, da experiência do lar, enfim, toda essa parte. E eu percebo uma direção do Senhor na minha vida pessoal, e a verdade é que isso tem aberto os meus olhos, sabe, para que... então, assim, eu estou aqui aprendendo junto com vocês. Isso tem aberto os meus olhos para ser cada vez mais intencional. E, às vezes, quando eu paro e penso nesse versículo, né, tudo seja feito para a glória de Deus, porque é muito interessante, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa fazer, tudo é qualquer outra coisa, qualquer outra coisa é qualquer outra coisa. E, às vezes, dentro da nossa casa, para e pensa, se a gente muitas vezes não faz, a gente faz, na verdade, várias coisas, mas murmurando, reclamando. E uma vez eu ouvi uma pregação de uma pastora, não estou lembrada se foi a pastora Viviane Martinello, acho que foi, em que, eu acho que foi ela, não tenho muita certeza, mas acho que sim, em que ela falou que estava reclamando porque tinha que lavar roupa, essa pastora, né? Que tinha que lavar um monte de roupa de criança, e as roupas sujas, né? E estava lá reclamando que, na verdade, quem ia lavar era a máquina, né? Porque a gente fala muito assim, eu vou lavar roupa, mas quem lava é a máquina. Uma ou outra coisa que a gente lava na mão e olhe lá. Quem trabalha mesmo é a máquina, a gente aperta o botão, bota a roupa lá dentro. E ela estava ali reclamando, e o Espírito Santo tocou no coração dela e falou assim: enquanto você está reclamando de que tem que lavar roupa, que a roupa da criança está suja, porque a criança rola no chão e faz... Quantas mulheres gostariam de estar na sua posição, justamente lavando roupa de filhos saudáveis? Que a roupa está suja porque eles brincaram e se sujaram mesmo. Eu me lembro do Vitor, a Larissa nem tanto, mas o Vitor, vocês não têm noção de como ele voltava da escola, quando ele era pequeno. Os joelhos eram 2 rodas pretas. Eu acho que ele rolava no chão, quando ele era pequeno, né? Claro, pequenininho. A camisa branca voltava cinza. Eu não sei o que acontecia lá naquela escola, ou então a escola precisava ser melhor limpa. E aí Deus falou isso ao coração dela. Quantas mulheres gostariam de estar nessa posição, mas não podem, ou porque não têm filhos, não podem ter filhos, ou porque às vezes seus filhos têm até mesmo alguma enfermidade ou alguma condição em que não têm a oportunidade de fisicamente correrem, brincarem, fazerem algo, então elas não têm isso. E eu não tinha planejado isso, mas enquanto eu orava, eu comecei a lembrar disso. Será que nós temos feito todas as coisas para a glória de Deus? E também lembrando de Colossenses 3, 23, como se estivéssemos fazendo para o Senhor? Imagina, assim, sabe, a gente começar, e eu estou falando a gente, eu estou me incluindo nisso também, gente, porque isso é uma armadilha. Às vezes a gente vê, quando a gente vê, a gente está reclamando. Ai, eu não aguento, vou eu lavar a louça de novo. Ai, eu não aguento, lá vou eu fazer isso de novo. Lá vou eu ter que arrumar essa casa de novo. Lá, boa tarde, Luci. Lá vou eu ter que varrer a casa de novo. E a gente, pode parecer extremismo, mas é verdade, gente. Quantas pessoas queriam ter
o que a gente tem. Queriam ter essa oportunidade. Mas é que, às vezes, a gente entra numa rotina tão grande, sabe, que a gente vai deixando os nossos pensamentos serem levados aí por um monte de coisa, né, pelo dia a dia corrido, ou seja lá o que for, né? Então, pensa nisso, começa pensando nisso, que a gente esteja fazendo tudo para a glória de Deus, e como se fosse para o Senhor. E a outra coisa que, enquanto eu orava, eu também pensei, bem na minha mente, lembrei de Jesus, como diz lá em Atos 10:38, que ele andava fazendo bem a todos. E tem a segunda parte, curando todos os oprimidos do diabo, mas a primeira parte, fazendo bem a todos. Será que a gente tem sido, inclusive, intencionais nesse sentido? De fazer, vamos puxar para a nossa casa, né? De fazer o bem para todos, em casa, na nossa casa. Como tem sido o nosso relacionamento? Dentro de casa, nesse sentido de intencionalidade. Né? E hoje eu acho que o nosso bate-papo aqui é bem prático mesmo, de coisas práticas. Eu queria que, aqui não é só um monólogo, eu queria que, por favor, vocês tenham algo para compartilhar, abre esse microfone, ou levanta a mãozinha e compartilha sua experiência, tira a dúvida. A gente está aqui para crescer juntas, para sermos mulheres desse exército toda de mulheres sábias, mulheres mais juntas, para crescermos juntas. Eu estou lá na apostila, aquela apostila que eu botei, não é a que a gente está usando agora na IBD, eu botei lá no Nova Mulher JPA, né? Estou lá no capítulo 2, né? Lá, a base para o desenvolvimento humano. Eu já falei algumas coisas, mas eu só queria ir pulando algumas coisas, porque eu já fui lá na frente, já voltei, e ali começa assim: o lar tem deixado de ser o centro da atividade familiar, sendo substituído por creches, escolas, restaurantes de fast food, compromissos sociais e casa de parentes. Eu me lembro que eu até falei semana passada sobre a igreja. Às vezes, a gente tem estado tanto na igreja que a gente tem tirado tempo da nossa casa e do nosso lar. E aí quem não estava aqui semana passada vai falar: Lília, você está jogando contra, porque você é pastora. Não estou jogando contra. Mas até, gente, para a gente estar na igreja, a gente tem que ter equilíbrio. Será que vale a pena eu estar em absolutamente tudo e estar sacrificando o meu tempo em casa com a minha família? Ou então, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que fazer tudo, eu não consegui fazer nada em casa, eu não consegui arrumar, eu não consegui fazer a comida, eu não consegui deixar isso aqui, eu não fiz nada, mas eu não posso perder isso. Será que, às vezes, não é preferível pedir sabedoria? E eu falo para mim mesma, gente, eu tive que aprender, e mesmo como pastora, aprender isso. Porque, assim, se eu não tiver cuidado, eu estou na igreja todo o tempo. E eu me lembro que agora que eu estou morando mais longe, acho que eu fui obrigada, né, a ir aprendendo isso. O Bernardo, com muito amor, ele falava para mim assim, quando a gente morava na rua da igreja: Lília, você está na igreja toda hora. Tá de manhã, alguém, Lília, o pastor Lília, sei lá, tanto faz, não sei o que, vem aqui, e estava eu lá, não sei o que, de tarde. Assim, eu ficava para lá e para cá muitas vezes. E ele falou: tu não para, tu entra e sai de casa. Cria uma rotina. Mas sabe por quê? Porque eu falava assim: eu não posso deixar de atender essa pessoa, ela está precisando. E aí eu deixava coisas em casa. E a partir do momento em que eu me mudei, eu tive que, e eu estou a 40 minutos da igreja, eu tive que aprender a remir meu tempo. O dia que eu vou na igreja, eu vou conciliando o máximo de coisas que eu posso. E tudo que eu posso fazer aqui online, eu estou fazendo. Um outro exemplo para vocês, que é da minha vida, mas que
pode se aplicar para vocês em algum ponto. Eu dou aula na Avance. As aulas da Avance são sempre à noite. Eu dava aula em Jacarepaguá, Piedade e Bom Sucesso. Às vezes eu saía 10 e pouco da noite, né, de Piedade. Mas rapidinho eu estava em casa ali, na Praça Seca. Agora é mais longe. Eu dava a aula em Bom Sucesso e cheguei a sair de Bom Sucesso 10 e pouco da noite também, pegando a Avenida Brasil. Depois eu pedi, só me coloquem no primeiro tempo. Saía de lá, ia andar 9 horas da noite, mas mesmo assim, tá? Avenida Brasil, linha amarela. E agora, mais longe, fica mais complicado. E eu falei assim, peraí, eu estava chegando em casa 11 horas da noite, por causa do horário, até chegar, né? E eu conversei com a direção da escola. Gente, olha só, agora vocês estão com aula online. Tem professores que têm pavor de aula online. Eu adoro. Então, vamos fazer o seguinte, me deixa somente nas aulas online, porque isso eu vou conseguir remir o meu tempo melhor, porque eu não vou precisar sair de casa 5 e pouco da tarde para poder a aula 7 e pouco. Eu tenho que chegar antes, no máximo 7 horas eu já tenho que estar no lugar. Então, eu saio de casa 5 e pouco, por causa do engarrafamento. Eu não vou precisar chegar em casa 11 horas da noite, e eu vou poder estar servindo a escola, fazendo uma coisa que eu amo e conseguindo administrar meu tempo. E segunda-feira, agora, eu vou começar a dar aula online, pela Avance. Tudo já. Vocês estão entendendo? Eu estou me citando coisas que eu estou vivendo agora. Mas, às vezes, a gente para e pensa, não, é para o Senhor, mas ainda assim a gente tem que ter sabedoria, gente. E quantas vezes, aqui está falando, né? Tantas coisas têm tirado a gente da nossa casa e a gente não tem parado em casa. Olha lá, é desse jeito que o Senhor nos ensina. É exatamente. A Deda faz Avance online. O Senhor ensina esse equilíbrio, essa é a palavra para a gente. E quando a gente fala, e eu estou aqui, olhando aqui a apostila, gente, não tem, deixa eu falar uma coisa para vocês, não tem pecado em estar indo à igreja, não tem pecado em estar até assim, saindo, fazendo um passeio, não tem pecado nisso. Por exemplo, outro dia, semana retrasada, eu viajei com a Larissa, porque eu ia pregar num congresso retiro, né? Foi o final de semana inteiro, era um retiro, mas que era um congresso. Lá em Friburgo, depois de Friburgo um pouquinho. E eu deixei tudo com consentimento aqui do Bernardo, ele estava sabendo de tudo, eu não fui escondido, ele, ué, cadê a Lília? A Lília sumiu. Não, ele sabia, eu ia pregar lá para o lançamento do livro, e ele falou assim, deixa... Que foi nesse final de semana, foi que ele falou assim, às vezes quando eu viajo assim, ele faz uma sopa, né, você está entendendo? A gente deixa, ou às vezes ele fala, não precisa fazer nada não, deixar para o final de semana não, que eu vou querer pedir isso aqui para eu comer. Mas tudo, não tem nada escondido, é tudo com equilíbrio. Então, eu fui naquele dia, eu cheguei, era um dia de cantina, nem daria tempo, né? Eu cheguei em casa, cheguei aqui, eram 7 e pouca da noite, tudo bem, eu poderia até ter ido direto para a igreja, ia chegar lá antes do final do culto, é verdade, para poder ajudar a vender no final do culto. Só que, será que seria sábio, depois de eu ter passado o final de semana todo fora de casa? Porque eu estava na obra, é verdade, mas será que seria sábio? Não, ou seja, o que eu preferi? A cantina estava na mão de pessoas que eu estava completamente descansada, porque eu confiava. Então, eu cheguei 7 e pouco, porque peguei um engarrafamento enorme e vim direto para casa. E ainda cheguei aqui, lanchamos juntos, ficamos juntos. Vocês estão entendendo como dá para fazer as coisas com equilíbrio? Sem ter confusão? Porque, às vezes, é o que eu estava falando, as programações, ou coisas, ou passeios,
não são ruins. Não é ruim, mas às vezes, gente, é tanta coisa que se você der conta, você não fica em casa. E aí não é só a questão de não estar em casa, é a questão de isso acaba afetando o próprio relacionamento em casa. Por quê? Porque se eu não estou em casa, é menos tempo que eu tenho de bate-papo com o meu cônjuge, ou com os meus filhos, ou com quem mora na minha casa. É menos tempo de relacionamento. E guarda uma coisa que eu sempre falo: pessoas sempre serão mais importantes. Então, é tudo uma questão de prioridade. Ontem a gente falou isso. Prioridade. Quais têm sido as suas prioridades? E o Senhor, ele está pronto para nos ensinar. Olha o que está lá, Sabrina. Temos que equilibrar tudo o tempo todo e não nos culparmos por isso. Exatamente. Exatamente, gente. Quando tem equilíbrio, eu pensei isso agora, dificilmente tem culpa. Sabe por quê? Porque você sabe que você não está atendendo mais para um lado ou para o outro. Então, guarda isso, queridas. Isso, eu falei que hoje é muito prático, talvez nem tenha muitos versículos, mas guarda isso, mas isso faz parte. Sabe? Tenha equilíbrio no que você vai fazer. Mesma coisa em questão, vou falar outra coisa que nem está aqui na apostila, mas isso é importante, que muitas vezes nós mulheres caímos nessa armadilha. Equilíbrio no que a gente compra. Tenha equilíbrio. Quantas vezes brigas de casais é porque, principalmente, tem homem que é descontrolado também, mas a maioria das vezes é a mulher. A mulher tem uma tendência maior a isso do que o homem, apesar de que a gente sabe que existem homens que, às vezes, são descontrolados. Mas, assim, tem equilíbrio. Será que, se você pode hoje... eu queria, Lília, eu queria tanto comprar essa caneta aqui, eu queria muito... eu vou comprar, eu não quero nem saber, se eu vou ter condições de pagar essa caneta ou não. Não. Depois a gente resolve o quê? A briga? Ou entrar no vermelho? Gente, será que não vale a pena esperar? Então, eu não estou podendo, eu queria tanto, eu não vou poder comprar agora. Quer saber de uma coisa? Eu vou juntar, mês que vem eu compro, ou no outro mês. Eu aprendi isso muito com a minha mãe, gente. A minha mãe teve que voltar a trabalhar quando eu tinha 11 anos de idade. E ela voltou a trabalhar porque a gente estava numa situação financeira muito, 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 mas muito difícil. O meu pai já não estava mais conseguindo trabalhar direito. Depois até Deus abençoou, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, meu pai era camelô, mas não era aquela a confusão, e desculpa a palavra, a bagunça que é hoje, não. Antigamente, né? Era tudo, ele tinha o negócio da prefeitura, tinha o ponto dele, e ele, sabe, ganhava um dinheirinho legal ali. Ele vendia meia, aquela época de meia calça, antigamente se usava muita meia calça, né? Então, ele comprava lá em Petrópolis, Juiz de Fora, nem me lembro onde, e trazia, revendia, tinha clientela fixa, era igual uma loja, mas era no ponto certo, legalizado, tinha lá né, como é? A autorização, tudinho direitinho. Mas isso foi depois dessa época. Nessa época, ele já estava passando uma situação muito enrolada, muito complicada de emprego. E a minha mãe não trabalhava. E ela teve que voltar a trabalhar para poder ajudar meu pai a saldar dívidas do condomínio, que o condomínio estava atrasado e o apartamento estava sendo penhorado. Era o único bem que eles tinham. E ela voltou, ela falou, não, vamos embora. Voltou para ajudar e para que eu pudesse ter a oportunidade de estudar num colégio particular e fazer o meu antigo ginásio, né, e depois o segundo grau e tudo mais. E eu aprendi com ela, ela foi trabalhando, né, Deus foi abençoando, e o apartamento precisava de reforma, e eu aprendi com ela a não colocar as mãos onde eu não alcanço. Porque ela queria fazer, a gente tinha que fazer uma obra no apartamento.
ela não tinha condições de comprar o material. Eu vou ler já, Luci, ela não tinha condições de comprar o material todo e pagar a mão de obra. A dona do salão, ela era cabeleireira, né? Onde ela trabalhava, morava numa casa grande e era muito amiga dela. Tinha uma garagem enorme, falou para ela, pode deixar as coisas guardadas lá. Ela foi lá, o pedreiro foi, olhou tudo, viu, pronto. É isso aqui, é tanto isso aqui que você tem que comprar. Ela comprou, foi comprando tudo, comprou os azulejos, guardava lá. Acabou de comprar, de pagar o azulejo, comprou o piso, comprou tudo. Depois, juntou o dinheiro para fazer a obra. Quando terminou, não tinha dívida nenhuma. Demorou mais? Demorou, claro, mas não tinha dívida. Ao passo que eu conheço pessoas, tá, que tiveram que se desfazer de imóvel, de um imóvel, porque falou assim, eu vou esperar para fazer obra, eu quero fazer tudo agora. E se enrolou em dívidas e teve que vender um outro bem que tinha para poder saldar as dívidas. Você está entendendo que isso também é falta de sabedoria? Falei de sabedoria e falei de falta de sabedoria. Então, o Senhor quer nos ensinar, gente, e coisas assim mexe no relacionamento em casa, traz briga, traz dissensão, sabe? Traz acusação. Então, não caia nessa armadilha do diabo, não tem problema nenhum em você desejar ter as coisas, em você sonhar em ter, não tem problema, mas peça ao Espírito Santo, Senhor, me ajuda a ter sabedoria, até mesmo no comprar, na hora de comprar, o que comprar, sabe? Isso ajuda a mudar a atmosfera do ambiente do lar. Se lembra o que a gente falou ontem, para quem estava lá? Nós somos guardiães do nosso lar. E o guardião, o guarda, ele está sempre atento para ver se tem alguma coisa errada, para ver se tem alguma coisa tentando se aproximar para destruir. Querida, essa é você, eu vou falar igual que eu falei ontem, guardiã do seu lar, você tem nas suas mãos, sabe assim, a chave, a faca e o queijo na mão para mudar o ambiente espiritual da sua casa. Sabe, como é que tem sido o ambiente da sua casa? Agora, tem mais, como é que você tem contribuído para que esse ambiente esteja bom ou esteja ruim? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Sabe, e aí a gente já andando mais um pouquinho, a própria organização da nossa casa fala isso. Gente, como eu tenho aprendido. Porque é um desafio para mim, eu estou falando sério. Bernardo, ele é extremamente organizado, extremamente. Se ele guardar o negócio hoje, daqui a 10 anos, cadê aquele negócio? Ele, tá lá na primeira gaveta, vai lá do direito da gaveta. Gente, a gente vai lá e encontra. Eu sou diferente dele. Eu tenho que lutar comigo mesma. Porque eu posso guardar numa gaveta hoje, daqui a pouco eu uso, e aí eu vou, guardo em outra gaveta, e depois eu falo assim, qual foi a gaveta? É um desafio para mim, eu estou falando sério, estou abrindo o coração. E eu vou ser sincera para vocês, isso já trouxe aborrecimentos entre a gente. E, na verdade, ele estava certo, eu que estava errada. Mas eu tenho começado, eu tenho já desenvolvido isso, me policiado nisso, sabe? De procurar tá sendo organizada não só com a minha casa, mas assim, é muito engraçado em relação a dinheiro, outras coisas, não, eu sou muito organizada, mas é assim, no guardar as coisas, né? Eu tenho me policiado por isso, sabe por quê? Porque eu sei que isso incomoda ele, se não estiver no lugar certo, ou se deixei espalhado. Então, se eu estou aqui para fazer como Jesus, que servia os outros,
então, peraí, eu vou ter que fazer a minha parte. Mesmo sendo um desafio. Então, aqui fala que a organização, a maneira como nós gastamos o nosso tempo, usamos as nossas coisas, como a gente até mesmo vive em casa, revela o que é mais importante para a gente. Né? E a organização da nossa casa deveria ser programada com a intenção de garantir as prioridades que existirão na vida da família. Tão interessante isso, né? Sabe, gente, cria esse ambiente de paz. Você sabia que os nossos cômodos, eu vou pulando, daqui a pouco eu volto, tá, gente? Você sabia que os nossos cômodos falam? Eu tenho estudado sobre isso. Mas, Lília, assim, como assim? Sabe, o que a minha casa diz quando eu entro nela, ou um determinado cômodo? Será que a bagunça fala assim, olha só, não tem lugar aqui para você, não tem lugar. Aqui não tem mais lugar, vai para outro lugar que não tem espaço para você. Será que a formalidade extrema, excessiva, né, fala assim, olha só, senta direito, não mexe em nada, não pega essa caneta, não faz nada, como se você não tivesse liberdade na sua casa. Você está entendendo, de novo, que a palavra é o equilíbrio? Não é nem tanto a bagunça, mas também não é aquela rigidez. Eu me lembro, quando o Vitor era pequeno, ele adorava criar cidades, cidade mesmo. Ele pegava, era fita de VHS, né? E ele montava prédios, botava uma fita em cima da outra, montava estrada. E a minha mãe chegava lá em casa e falava assim, meu Deus, esse menino botou essas fitas todas no chão. Eu falei, mãe, isso não são fitas, isso são estradas. É que ele fez uma estrada para o carrinho dele passar. Olha ali o prédio, ele construiu uma fita em cima da outra. Ela falou, mas isso aí desarrumou o quarto. Eu falei, deixa ele brincar, deixa. Depois ele vai ajudar a guardar. Você está entendendo? Não é assim, olha só, meu filho, você não pode brincar. Você tem os brinquedos, mas você não pode fazer nada, porque não pode ter nada fora do lugar. Não é isso, gente. Mas também não é deixar tudo para lá. O que a nossa cozinha diz sobre a gente? Né? Aqui fala, né? Olha só, eu estou com fome, será que tem uma comida? Oh, não, se vira, faz aí qualquer coisa. Né? Será que os seus filhos têm mais prazer de estar na casa dos vizinhos do que na sua casa, do que na sua própria casa? Será que o seu marido, quando sai do trabalho, ele tem prazer de voltar para casa? Eu conheço uma pessoa, não é ninguém da igreja, tá? Para que vocês saibam, é da minha parentela, mas não é da igreja. Que o marido falava assim, eu não aguento, eu chego, e acho que eu já falei isso para vocês, eu chego em casa, eu queria tanto deitar no sofá para ver televisão, mas não pode, porque fulana não deixa, porque vai desarrumar a manta que ela bota em cima do sofá, essas coisas. Sabe? Então, gente, sabe, vamos ser mais leves. Pergunte-se a si mesmo que mudanças eu posso fazer na minha casa para criar uma atmosfera mais receptiva e calorosa. Que mudanças a gente pode fazer? Seja no nosso comportamento, de ser mulher que fala muito, que reclama, ou coisa assim, seja na arrumação, sabe? Seja no deixar mais livre, sabe? Fica livre, fica livre. Sabe? O que eu posso fazer? Eu me lembro que eu escutei uma vez um pastor falando que ele falou assim, a coisa que eu mais gosto quando eu chego em casa, eu mal entrei em casa, fechei a porta, eu quero tirar o sapato, eu quero sentir os dedinhos gelados no chão. E ele falava assim,
Mas a minha esposa não reclama, porque ela sabe que eu chego, eu tiro o meu sapato ali, a gente já combinou um lugar para eu colocar o meu sapato, e ela sabe que eu gosto. Você está entendendo? Liberdade. A nossa família tem que ter liberdade dentro de casa. E isso também é uma forma da gente estar protegendo o nosso lar. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa, porque se a gente... Eu sei que pode parecer horrível o que eu estou falando aqui, mas em nome de Jesus, eu não estou jogando nada para cima de ninguém. Mas se os meus filhos, se o meu cônjuge não tiver liberdade dentro de casa, o diabo vai se encarregar de que eles procurem essa liberdade lá fora. O diabo é sujo. E ele vai achar amigos que vão chegar para os seus filhos e falar: vem aqui, vem, passa mais tempo aqui em casa. Aqui você pode ficar descalço, aqui você pode sentar e cruzar as pernas em cima do sofá. Ou então o marido vai encontrar amigos: não, fica mais tempo aqui com a gente. Gente, vamos ser sábias. Sabe? Não vamos ficar perturbando, não. Vamos dar ouvidos ao que Deus diz para a gente. A quem nós temos dado mais ouvidos? Ao que a palavra de Deus diz ou o que a sociedade diz? Porque a sociedade está falando o seguinte para a gente, o feminismo está falando o seguinte para nós, mulheres: olha só para você. O importante é você. Esquece os outros. Você em primeiro lugar. O teu bem-estar está em primeiro lugar. E eu não estou falando que a gente não tenha que olhar para a gente, não é isso não. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou poder cuidar do outro? Se eu não estiver bem de saúde, se eu não estiver bem emocionalmente, como eu vou poder cuidar do outro? Então, não estou falando que a gente não pode olhar para a gente, mas o feminismo tem falado: deixa isso para lá, larga para lá. Eu contei para vocês de uma experiência, contei um outro dia, eu não sei se foi no culto ou no coisa, mas hoje tem várias pessoas aqui que não estavam, de uma reportagem que eu vi de uma jornalista, hoje já está aposentada, em que ela falou assim, ela não é cristã, tá? Ela não quer dizer, não é cristã, assim, não pertence a nenhuma religião assim, não é cristã. Ela falou assim: eu sempre priorizei na minha vida somente eu, meu bem-estar. Demorei demais para casar, não porque não tivesse pessoas, ou não tivesse num relacionamento, mas porque eu queria, em primeiro lugar, somente o meu bem-estar e profissional, e crescer profissionalmente, e realmente eu cresci, galguei todos os cargos que eu poderia galgar dentro da minha profissão, com salários astronômicos. Casei já com uma idade mais avançada, porque eu não queria que nada me atrapalhasse, nunca quis ter filhos, porque filhos seriam um atraso na minha vida. Eu teria que dar um freio na minha carreira, mesmo que não parasse, de repente diminuir o ritmo para poder dar atenção à criança, então isso iria me atrapalhar. Ela falou assim: eu fiquei casada há 15 anos, meu casamento acabou, eu agora tenho, acho que ela tem 60, um pouco mais de 60. Já estou aposentada, né? Faço umas palestras, coisas, mas já estou aposentada e me arrependo profundamente. Não de ter seguido a minha carreira de jornalista, não, isso não. Mas de não ter tido as prioridades certas. Hoje eu sou uma pessoa completamente sozinha. Eu sou filha única, ela falou, meus pais já morreram, eu não tenho marido, eu não tenho filhos, e eu tenho me perguntado, tenho uma situação financeira maravilhosa, tenho tudo, apartamento, tenho tudo, mas não tenho família. E eu me pergunto: quem vai cuidar de mim quando eu envelhecer?
Vocês estão entendendo, gente? É proibido ter uma carreira? Não, não. E quase todas ou todas sabem que, no meu caso, o Senhor falou para mim, para de trabalhar. Quando eu era lá, era da enfermagem, dava aula em faculdade, para de trabalhar. Quer dizer, eu já não estava mais dando aula em faculdade. Para de trabalhar, você vai ficar em casa, cuidando dos seus filhos. E eu fiquei, né, o tempo todo, eu amava aquilo. Eu já contei para vocês que eu tinha, e eu vou contar de novo, porque tem gente aqui que não sabe, e eu vou contar de novo. Mas tem gente aqui que sabe. E eu fiquei cuidando deles, né, não trabalhava mais, amava não trabalhar, amava a oportunidade de estar com eles. Amava, adoro videogame até hoje. Se alguém quiser bater um campeonato de futebol, me chama no videogame. Adoro, adoro. Me relaxa, sabe? Me relaxa, tá ali jogando. Adoro. E o Vitor e Larissa sempre gostaram, eu deixei esse legado. O Bernardo não gosta. Eu deixei esse legado para eles. Mas, assim, eu adorava poder, quando criança, sentar, sabe, com o Vitor, com a Larissa, sentar e jogar videogame com eles, ter essa oportunidade. Ter a oportunidade de levá-los para a escola, de buscar, de levar para a natação, de levar Vitor para o futebol, aquelas coisas todas. De fazer uma vez por semana o chamado almoço-lanche, em que era almoço-lanche mesmo, mas era em casa, não era no McDonald's, não era isso não, era em casa. Ao invés de ser comida, era uma vez por semana, tinha o almoço-lanche, eles adoravam. E eu fazia um lanche diferente, nós três lanchávamos, era aquele almoço-lanche juntos. E sabia que são coisas que marcam. Outro dia, a Larissa, o Vitor, estavam falando, se lembra dos almoços-lanches que a gente tinha? Outro dia, o Vitor lembrando, se lembra dos nossos campeonatos de futebol, em que no início você ganhava, depois virou e eu ganhava tudo, você não conseguia ganhar mais nada? Eu falei, lembro. Gente, e era maravilhoso isso. Mas eu abri mão, sim, da minha carreira. Eu abri mão do que eu tinha estudado, eu abri mão da graduação, eu abri mão da pós-graduação, eu abri mão do mestrado que eu estava fazendo para ficar em casa. E, às vezes, a gente acha que isso não tem valor. E acontece que... Mas por que eu estou falando isso para vocês? Eu até parei aqui, eu não ia falar isso não, porque foi que... só que eu lutei durante anos na minha vida. Tem gente aqui que sabe disso. Eu lutei comigo mesma, na minha mente, com pensamentos que não vinham do Senhor. Eu lutei durante anos. Não que o Bernardo falasse alguma coisa, tadinho, não falava nada. Coisas simples geram memórias afetivas para sempre, é verdade. Ele não falava nada, mas eu lutava comigo mesma, achando, o Bernardo deve achar que, ao mesmo tempo que eu sei que ele fica feliz, que eu estou aqui com as crianças, que eu cuido das crianças, mas ele deve achar, sim, achar que, na verdade, eu não tenho valor nenhum, porque ele trabalha com pessoas que, né, que estão lá, galgaram postos mais altos, tanto homens como mulheres, e que estão estudando, e trabalham na Petrobras, e viajam, ele trabalha na área internacional, trabalhava, né, na área internacional, ele viajava muito. Então, e que pessoas, homens e mulheres que viajam e falam outras línguas, ele deve me achar assim. Eu não falava para ele não falava nada para mim, gente. Olha só o inimigo plantando coisa na minha mente. Foram anos, gente, anos que eu lutei com isso. Mas eu nem tinha coragem de perguntar a ele. E tadinho, ele nem sabia que eu lutava com isso, mas, ao mesmo tempo, eu amava estar com os meus filhos. Mas aquilo que a sociedade vem tentando plantar na gente, olha só, se você não tiver ligada no 220, às 24 horas por dia, você não é nada, você não tem valor.
Mas você, olha só, valor quem tem é quem está lá na crista da onda. E eu não estou falando que isso aqui é pecado trabalhar, não. Não é isso, não, gente. E aí, até que um dia, depois de anos, um dia batendo papo, tomando um café, eu e ele, na cozinha. Não me lembro por que saiu o assunto, mas naquele dia eu creio que o Espírito Santo marcou para eu ser liberta. Ele virou para mim, por alguma razão, chegou nesse assunto, e ele virou para mim e falou assim: eu tenho o maior orgulho de você. Eu falei, ah, é? Por quê? Porque você abriu mão da sua carreira, e entendam o que eu vou falar, e confiou o seu futuro a mim. Sabe, eu já vou ler todos os comentários. E confiou o teu futuro a mim. Gente, eu sei que o nosso futuro é o Senhor, que está nas mãos dele. Mas vocês estão entendendo o que ele quis dizer quando ele falou confiou o teu futuro a mim? No sentido de que eu deixei que ele, né, arcasse com tudo. Eu não recebia nada eu não tinha salário, né, para ajudar na despesa, nada disso. E eu tenho um maior orgulho porque não teria outra pessoa melhor para estar cuidando do Vitor e da Larissa. E hoje eu olho para trás e vejo os frutos do Vitor e da Larissa e só louvo o Senhor. E tem mais. Olha só o que Deus, a reviravolta, gente, que Deus tem feito na minha vida. Eu, em 2021, Luke, agora tem um cachorro. Ai, Luke, gente, ele começou a brincar com a garrafa PET. Espera aí. Vai, sai. Ele adora brincar com garrafa PET. E olha só a reviravolta que Deus fez na minha vida. Ele trouxe essa ordenação. Os meus também, pastora. Gente, está muito barulho aí. Não, ele foi embora agora. Deus trouxe essa ordenação, ele me deu um ministério para eu gerir, me deu o Ministério Geral também das Mulheres. Isso depois, quantos anos eu tinha? 52. Vitor e Larissa, Vitor já até casado, né? Foi no ano que ele casou, 2021. Em 2020, eu comecei a fazer outra faculdade de teologia, terminei. Ontem eu entreguei o último trabalho de uma pós-graduação em Antigo Testamento. Olha só, Deus restaurando aquilo que parecia que, entre aspas, que o diabo queria plantar na minha mente, está perdido. Olha só, perdeu, jogou tudo fora, não é nada, não é ninguém. Mentira! Eu olho para os meus filhos e vejo mentira. Então, gente, não caia nessa armadilha de acreditar em tudo que a sociedade faz e fala. Fica com o que a palavra de Deus diz. Sabe, ele tem o tempo certo para todas as coisas. E o melhor lugar de se estar é o que eu tenho falado. Amém, glória a Deus, Kátia. O melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar. Isso, Deus de restauração em todas as áreas. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje o Senhor, eu falei isso lá na aula da EBD, da aula que eu dei. O Senhor trouxe até um renovo em mim de posicionamentos. Hoje eu vejo o Bernardo me apoiando. Sabe, falou outro dia, a gente estava conversando sobre isso aqui do online, e ele falou, isso, fica firme. Mantém firme isso, continua. Sabe, me incentivando, me apoiando. Sabe? Então, assim, não é, eu não era menor nem pior do que ninguém, do que nenhuma pessoa que trabalhava, que tinha estudado, mas o diabo queria plantar isso na minha mente para me manter presa numa escravidão emocional. Mas glória a Deus, que o Senhor, ele nos sustenta, ele vai jogando por terra toda mentira de Satanás. E olha ele aí,
sabe, reposicionando, trazendo coisas, dando renovo, dando oportunidades. Gente, quando? E eu falo isso porque eu não imaginava, quando eu poderia imaginar que agora em setembro vai ser lançado o 3º livro no intervalo de 1 ano. Aquela que era dona de casa, que abriu mão de tudo, porque o Senhor mandou. E eu decidi obedecer. O Senhor sempre vai trazer tudo que Ele apontar para a gente. Sempre a gente vai ter a escolha de obedecer ou não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Fica com o que o Senhor falar. Às vezes, na hora, a gente vai ter que escolher, vão parecer, pode até doer. Às vezes, as escolhas, né, que Ele manda a gente fazer, mas Ele já está lá na frente. A palavra de Deus diz que ao homem, né, ao ser humano, todos os caminhos parecem perfeitos, mas há caminhos que são caminhos de morte. Então, não abra mão do que o Senhor mandou você escolher. Aqui, ó, deixa eu ler aqui alguns comentários. Aqui a Lucy colocou assim: tem uma amiga que se converteu numa igreja e lá ela ficou como obreira muitos anos. Trabalhava muito em muitas reuniões, quase todo dia da semana, e quase perdeu os seus filhos e seu esposo, que nem era crente. Passou forte crise na família por não ter tempo. Olha só o que a gente começou falando. Até que começou a dizer não para os dirigentes, né, da igreja. Foi até rotulada como endemoniada. Sofreu muito lá, mas Deus a levou para a nova vida. Hoje ela é mais sábia e equilibrada. Seus filhos voltaram para Jesus e o marido passou a apoiar essa irmã. Glória a Deus, sabedoria, equilíbrio. Glória a Deus por isso. A Ellen colocou assim: o ativismo da igreja nos afasta da nossa família e até de Deus. Tudo que tem que ter equilíbrio e feito com sabedoria. Eu já falei para vocês que eu estava trabalhando na EBD e o Senhor falou: eu te chamei para as mulheres, então fica com elas. Entrega o cargo lá que você ajuda na EBD. E eu entreguei, conversei na época, era o pastor Marcelo, né? E foi show de bola, e eu entendi. O meu chamado é esse, então eu vou focar aqui, sabe por quê? Até porque, se eu além de eu abrir mão da minha casa, eu não consigo me aprofundar e me dedicar a nada, porque eu faço tanta coisa que acaba sendo tudo no superficial, porque eu não tenho tempo. Deixa eu ler aqui, ó. A Ellen, que ele já tinha lido, a Natália botou aqui, ó. Eu estou passando por isso, de me reposicionar dentro do meu lar. E sim, no início foi exatamente isso que eu pensava. Ela está falando disso que ela pensava, né? De que ela não seria nada, que outras pessoas estariam muito melhor que ela, muito acima dela, e coisas assim. Coisas que eu já passei. Eu não sei se alguém... Mas, gente, a Angélica botou aqui, ó. Eu luto com isso o tempo todo. Eu amo estar com as minhas filhas, mas me pego pensando que o tempo está passando e não estou fazendo nada. Vejo tudo acontecendo às vezes, apertando, e me sinto péssima por não estar ativa 100% no mercado de trabalho. Sinto falta de trabalhar, mas sei que minhas filhas estão com a melhor pessoa que poderia estar, que é a mãe, no caso, ela. Queridas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Teve uma época em que quando o Bernardo entrou na Petrobras, em que o salário dele, da firma que ele trabalhava, o salário para ele ir para a Petrobras, né, quando ele foi, o salário líquido caiu para menos da metade do que ele recebia. E naquela época eu falei assim, meu Deus, eu preciso ajudar o Bernardo para poder a gente equilibrar. Mas não adiantava mais eu voltar para a enfermagem. Eu já tinha perdido o time da enfermagem, porque eu trabalhava sempre, eu fui da área de educação, então, para eu voltar, eu teria que estar terminando o mestrado ou até um doutorado, não ia nem ter dinheiro para pagar. Então, não ia ter como.
E sabe o que eu fiz? Isso aí, quem sabe, é uma estratégia. Eu comecei a orar. Senhor, me dá uma estratégia. O Senhor me deu uma estratégia. Na época, eu comecei a trabalhar com festas. Eu fazia doces, bombons bem casados para festas. E olha, e foi uma bênção. O Senhor, aquilo ali o Senhor começou a restaurar a trazer assim, essa restauração de valor que o inimigo queria, sabe, ficar plantando na minha mente. O Senhor usou eu ali fazendo os docinhos, fazendo bem casado para festas, e foi assim uma bênção, ajudou muito a gente. E depois, quando eu já estava crescendo muito, o Senhor mandou parar de ler. Eu já contei isso também, mandou para, porque agora eu tenho outros propósitos, né? A Ellen botou assim, ela falando, é um versículo, né, de 1 Timóteo 3, 4 e 5, está falando que isso aqui está falando está falando dos bispos, né, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É isso, gente. Se lembra aquela, para a gente terminar, eu falei que hoje ia ser muito prático, né? Não ia ter quase versículo. Se lembra daquela passagem não, daquela frase que eu falei, a família é a célula máter, vou ler já o seu comentário, Mônica, a célula máter da sociedade. Gente, a nossa casa é o mais importante. O que adianta? Sabe, a gente está citando aqui ativismo, trabalhar demais na igreja. O que adianta eu ser o maior instrumento para ganhar várias almas? E glória a Deus por isso. Eu quero ganhar várias almas para o Senhor. Mas o que adianta eu ganhar tanta coisa e perder aquelas pessoas que Deus me deu a responsabilidade de cuidar? Sabe, somos para nós, para a nossa família. Sabe? E ele colocou isso nas nossas mãos, da mulher sábia edifica sua casa, aquela que constrói, e edificar leva tempo, construir leva tempo, construir tem que ser intencional, é um processo, não é um dia, mas vale a pena. Sabe, o Senhor tem ensinamentos para a gente. Deixa eu ler aqui o que a Mônica botou, peraí. Deixamos de olhar... Não, ontem na igreja ouvi da Juliana, esteja mais aqui na igreja recebendo, você vai ver o quão diferente será, porque ontem estava pedindo sabedoria ao Senhor, porque fica muito difícil quando deixamos de olhar, ou melhor, não entendendo que somos as vigilantes da nossa casa. Obrigada, pastora, pela sua palavra de ontem, sou grata ao Senhor, amém, glória a Deus, obrigada, Mônica. Em casa, pregamos com as nossas atitudes. Exatamente uma coisa que a Patrícia botou. Eu ia falar isso ontem. Vai lá brigar. Vai lá brigar. Eu falo para o Luque brigar com os cachorros lá. Ontem, uma coisa que eu ia falar, não se ache, sabe, e não tenha vergonha de estar nos bastidores do seu lar. Não tenha vergonha de estar... Ninguém está vendo, ninguém está ouvindo que você está lá pregando a palavra para a sua família, ninguém está vendo o que você está fazendo, mas isso não te desmerece, são sementes que você está plantando. Ninguém via, queridas, né? Só tem mulher aqui. Quando o Vitor, Larissa eram pequenininhos, e eu estava lá em casa contando historinhas para eles, sabe? Orando junto com eles, ninguém via. Eram os bastidores. Ninguém via quando a gente está... Ninguém vê quando a gente está em casa cuidando, arrumando, preparando, servindo, fazendo uma surpresa. Ninguém vê. Mas eu não estou aqui para ser vista, eu estou aqui para fazer o que o Senhor me chamou. Sabe quantas vezes, até dentro da igreja, pessoas estão fazendo coisas com desejo de serem vistas, com desejo de serem vistas para falar, você está vendo? Se você é mais espiritual, não caia nessa armadilha.
Seja usada pelo Espírito Santo, onde ele te colocar. Se ele falar para você, olha só, o teu lugar é em casa, o teu lugar e quando eu estou falando isso, não estou falando para ninguém deixar de ir à igreja, não é isso não, mas você vai ser o teu protagonismo vai ser em casa, nos bastidores, ninguém está vendo, mas você está sendo um instrumento para a salvação da tua família. Dê glória a Deus e não abra mão disso. Porque o diabo não está brincando de tentar roubar os nossos filhos ou a nossa família. Ele não está brincando. Eu uma vez ouvi um testemunho de uma ex-satanista ou uma ex-mãe de santo em que falava, e guarda isso, mulher, porque é para você ficar atenta e se posicionar como guardiã do seu lar. Eu ouvi um testemunho de uma ex-satanista e ex-mãe de santo dizendo que eles regularmente faziam jejuns para Satanás, para a destruição da família. E aí chega nós que temos aqui a palavra de Deus, que nos ensina todas as coisas, que é o melhor para nós. E a gente, sabe, vive a vida como se só existisse aqui o hoje, esse aqui, o natural, o acordar, dormir, comer, ir trabalhar, voltar e pronto. Não! O apóstolo Paulo fala, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta terra, apenas só, né, a esse mundo, somos os mais infelizes das criaturas. Querida, nós somos eternas, a nossa família é eterna, o ser humano é muito real, o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo real aqui. É verdadeiro, sabe? E nós fomos chamadas para mudar a atmosfera do nosso lar. Então, glória a Deus, glória a Deus. É isso mesmo, eu vou ler só aqui o que alguém colocou e a gente vai estar terminando. Sabe, se levanta. É o que eu falei, sabe, se for necessário, anda pela tua casa, sabe, anda, impõe as mãos, ora a tua casa, faz jejum, bota joelho no chão, abre o guarda-roupa, impõe as mãos sobre as roupas dos seus filhos, do seu cônjuge, ora aquilo ali. Ora as coisas, ora se o seu filho, o seu cônjuge, enfim, hoje em dia tem muita questão de home office, vai lá no local onde eles trabalham, impõe as mãos, não é para mexer, não é para tirar nada do lugar, não é para vasculhar nada, não. Impor, assim, de longe, não precisa nem encostar, mas ora aquilo ali, sabe? Ora aquele ambiente, traz um ambiente de adoração para a tua casa, mulher. Aleluia! Sabe? Um ambiente de reclamação. Traz um ambiente de adoração. A palavra de Deus nos diz que Deus habita no meio dos louvores. Traz esse ambiente de adoração para a tua casa. Quando você chegar na tua casa, declara a palavra de Deus. Paz seja nessa casa, que a presença de Deus seja o mais importante aqui. Se for necessário, se levanta na autoridade, repreende toda a seta do inimigo, mas seja essa guardiã, sabe? Tenha equilíbrio, seja dirigida pelo Espírito Santo. Deixa eu só ler o comentário para a gente orar para terminar. Deixa eu só achar aqui. Aqui, alguém tinha posto a nossa casa, na nossa casa, Patrícia, Angélica, peraí, obrigada, está aqui. Angélica botou assim, pastor, eu tenho aprendido com as palavras e ensinamentos, amém, glória a Deus, que Deus siga ele, amém, glória a Deus, obrigada, isso aqui é para mim, então eu só vou ler baixinho. A Patrícia botou assim, a nossa casa está o povo mais difícil de ganhar para Jesus, porque na nossa casa não conseguimos esconder nada. É verdade, dentro de casa não tem máscara, mas a gente não é para ter máscara em lugar nenhum. Nós temos que ser as mesmas, em casa, fora de casa, na igreja, no mercado, onde a gente for. Né? Mas eu entendo o que a Patrícia quis dizer. Né? A gente, às vezes,
é mais fácil você controlar, vamos dizer assim, uma determinada reação numa igreja do que dentro de casa. Mas então vamos mergulhar cada vez mais numa intimidade com o Espírito Santo, para que as nossas reações e ações a cada dia sejam as mesmas, né? A Natália falando que é muito real, sim. Opa! Alguém botou, precisamos, Angélica, nos posicionar como filhas de Deus, cheias do Espírito Santo, e sejamos sábias em todo o tempo. Amém, glória a Deus. Luci botou aqui, Davi foi preparado por Deus atrás das ovelhas, onde ninguém via, verdade, ele escrevia os salmos e defendia as ovelhas, e o Senhor lhe deu vitória contra o urso e o leão. E no tempo de Deus, o Senhor tirou ele do campo para vencer o gigante, e o levou para prender dentro do palácio do rei, e ele se tornou o rei. É isso, sabe, é no secreto, sabe, é no secreto da tua casa, é no teu secreto com Deus, que você vai crescer com Ele. É no teu secreto que você vai receber direções de Deus para como ser essa mulher sábia e essa guardiã do lar. É no secreto com Ele que ministérios começam, quando ninguém está vendo, só você e o Espírito Santo. Amém? Amém. Nós Amém, vamos... amém. Glória a Deus. Deixa eu parar. Amém. Peraí, gente.